E as peixarias ficam assim, lotadas, né? E aquele movimento, afinal, sempre tem, porque a gente está na quaresma. E aí tem as pessoas que, como costume, às vezes não comem a semana inteira, ou segunda, quarta e sexta, ou só sexta. Mas vocês sabem escolher peixe? Eu não vou mentir para vocês, porque eu não como peixe, é muito difícil, é verdade. Na verdade, eu como peixe assim, aquela tilapinha frita num botequinho cheio de maionese. É verdade. Mas aí, se alguém chegar pra mim e falar, Kelly, como que eu compro o peixe? Como eu escolho o peixe? Calma, porque eu tenho um especialista aqui que vai ensinar pra gente, que é o professor Ivanor. Tudo bem, professor? Pode chegar aqui. E aí, Kelly? Tudo bem? Ok. Vamos ter que pegar os peixinhos ali que ficou na bancada. Tudo jóia? Tudo bom. Obrigada mais uma vez por você ter vindo, Obrigado tá? pelo convite, tá? Agora, final de Páscoa, final de Quaresma, o que a galera quer comer é pastel. É pastel? Não, olha só. É peixe. Na verdade, Kelly, isso é uma tradição, né? Porque desde o século IV, depois de Cristo, então existe esse costume, né? De comer o peixe, né? Em função que seria um ato de abstinência, um ato de penitência. Jejum, penitência. Jejum, penitência. Então, come-se peixe, porque o peixe vem da água. Cristo foi batizado onde? Na água. Existe uma simbologia atrás disso, né? Então, por isso que é o costume na quaresma, o consumo aumentar, o consumo de peixe. Agora, eu vou fazer o seguinte, enquanto eu converso com o Ivanor aqui, Johnny, você pode colocar a bancada do ladinho aqui pra mim? Porque a gente também separou algumas fotos. Dona Nélia, a gente já tem algumas fotos aqui, porque pra mim mostrando com ele, pra gente falando, porque, Ivanor, eu acho que um dos peixes que é mais consumido hoje em dia é o bacalhau. Só que tem muita gente que vende o tal do bacalhau coelho por lebre, né? O Kelly, é o seguinte, o peixe mais consumido, deixa eu te corrigir. Me corrige, pode me corrigir. Não é o bacalhau, é a tilápia. É a tilápia? É a tilápia. Mesmo na Páscoa? Não. No dia a dia. No dia a dia. Agora, no final da Semana Santa, na Páscoa, aí o bacalhau é o primeiro peixe a ser consumido. Boa. Certo? Por quê? Porque o bacalhau, igual você falou, existe bacalhau e bacalhau. Existem vários bacalhau diferentes no mundo. Existe o bacalhau da água... Normalmente, o bacalhau bom é o bacalhau da água fria e da água profunda, que é o bacalhau do Atlântico, que Noruega, por exemplo, esses países mais frios, então tem um bacalhau de água profunda. Depois nós temos o outro bacalhau, um pouco menos elaborado, Aí é uma questão de consumo, que é o bacalhau do Pacífico. É um bacalhau um pouco diferente. Você vai a morrua, que nós chamamos, morrua, como você queira, mais francês ou menos francês, é o peixe é o bacalhau mais desejado que tem. Esse que é do Pacífico? Esse é que se vem do Atlântico Norte, das águas profundas, das águas frias. Tá. Porque ele é um bacalhau que tem uma composição em ácidos graxos muito boa, ácidos graxos da família ômega 3. O que é esses ácidos graxos? Eu não sou tão especialista assim, mas esses ácidos graxos que são utilizados para questão vascular, cerebral, mal de Alzheimer. Diria para você uma comida até relativamente fina em termos de saúde humana. Vamos vir aqui que a gente tem um bacalhauzinho, Ivanor. Esse bacalhau é aquele que você está falando? Esse bacalhau é aquele que eu estou falando, só que esse bacalhau, eu peguei uma amostra, ele está congelado. Normalmente o bacalhau está congelado. Olha aqui, gente, ó. Esse é o da Noruega. Esse é do Noruega. Por que o bacalhau da Noruega está congelado? Porque ele vem congelado. Tá? Ele vem dividido, vem em pedaços, tem salgado, dessalgado, por aí vai. Então, tudo depende da culinária que vai ser feita. Quem vai preparar essa culinária, tá? Tá. Uma coisa que eu gostaria de falar, que não poderia tirar do bacalhau, é a pele. Não pode tirar a pele? Não deveria ser tirada a pele, nem para assar, nem para grelhar. Por quê? Seu esse? Não, eu trouxe para você. É para mim? Tu pode abrir? Pode. Então tá, porque eu vou abrir. Tá. Então, porque a proteção que o peixe tem da água fria, ela fica embaixo da pele. E é a mesma proteção que vai ter no fogo. Para assar o bacalhau, para cozinhar o bacalhau. O bacalhau você pode fazer de essa várias pele maneiras. aqui. Essa pele aqui, ó. Entre essa carne do Aqui, bacalhau e essa pele aqui, você tem a composição de ácidos graxos que fica... A gordura, é uma espécie de gordura, mas é uma gordura poliinsaturada. É, a gordura boa. A gordura ótima, excelente. O ômega 3, o ômega 6, tem muito mais ômega 3, né? Falando corretamente, tá? Então, é o peixe mais consumido na Semana Santa e na Páscoa. Agora, bacalhau. Ivanor, a gente sabe que o bacalhau, ele fica muito mais caro. Caríssimo. Muito mais caro, né? Só que qual que é uma dica para a pessoa que quer consumir o bacalhau
comprar ele um pouquinho mais barato. Pois bem, o bacalhau, você vai consumir o bacalhau pelo sabor. Pelo sabor. E quando você faz o bacalhau com cheiro, batata, o bacalhau com pimentão, coisa bem recheada, você não precisa consumir a grande quantidade de bacalhau. E não precisa comprar aquelas postas Também, enormes, claro, que são as mais evidentemente. caras. Um arroz, por exemplo, com molho de bacalhau, é uma delícia para você consumir. Ele entra muito mais como um ingrediente do que como um prato principal. Não é como você consumir carne. De maneira nenhuma. Então, o peixe e o bacalhau a gente consome dessa forma. Saborear. Saborear. E fica delicioso. Falar que não fica delicioso, fica delicioso. Então, a pessoa que está em casa, por exemplo, se ela vai fazer aquele com arroz, aquele com batata, você não precisa comprar essa posta inteira. Compra aquelas... Como é que fala? Filete que fala? É filé. O filé, né? É. Os filezinhos. Filé. Ou se não, ele picadinho também, que vem tudo assim, porque geralmente sobra na caixa, fica mais barata. Por que, Kelly? Veja bem, Fica mais barato. Esse pedaço esse filé que você está vendo aqui, esse lombo de bacalhau, você vai pagar 60, 70 reais. Nesse pedacinho? Nesse pedacinho. É uma comida caríssima. É 200 reais o quilo do bom bacalhau, tá? Agora, o bacalhau tem vários tipos de bacalhau. Tem esse bacalhau que eu falei pra você, que é da água mais profunda. Tem o bacalhau que é da água mais rasa. E tem o outro bacalhau mais costeiro, que é do Atlântico. É esse bacalhau que é o mais barato? Esse é o bacalhau. Que o pessoal fala que não é o bacalhau, mas é bacalhau. É bacalhau. O site é bacalhau. É bacalhau. Tá? Porque o povo me falou que não é São bacalhau. variedades diferentes. Ah. São variedades diferentes, mas é bacalhau. É bacalhau. É bacalhau. Então pode comprar o site. Pode comprar o site. Evidentemente que ele não tem uma posta dessa grossura, é um bacalhau mais fino. Mas dá pra comer. Não, é o bacalhau. Não tem diferença nenhuma. Pronto. Aí tá vendo, gente? Porque me falaram que o site não era bacalhau. Depois do bacalhau, um outro peixe que é muito consumido no mundo, que é adorado no mundo, nos países ocidentais, é o salmão. Ah, tio, salmão. O salmão, Olha, gente, ele é milenar, o salmão, sabe? E a mesma coisa, o salmão também vem de onde? Vem da água fria. Fria. Ele tem que... O salmão, se eu contar para você uma história, ele é até engraçado. É um peixe que nasce no rio. No rio? Se cria no mar. Água doce ele nasce? Nasce na água doce. Ele tem que subir a água doce para poder reproduzir. Depois ele se cria no mar. E quando ele entra em idade de reprodução, ele volta para o rio para se reproduzir. Que danadinho, porque é tudo tão longe. Só que ele se reproduz uma vez e morre. É questão da natureza, né? Você sabe que a natureza sabe. Tem tantas... Ciclo, né? Não sei. Tem tantos ciclos que você sabe de animais que você fica... Aranha. Por que chama-se aranha viúva negra? Vai matar os menininhos lá, que é o marido dela, ué. Exatamente. Ela, depois do ato sexual dela, ela vai chupar o marido até acabar com o marido. Vamos deixar para aranha pro outro lado. Ei, depois o salmão, então, mas o salmão tem a variedade também? Tem que saber comprar? Tem que saber comprar o salmão também. Tem o salmão da água profunda, é um salmão mais saboroso que tem por causa dos ácidos graxos. Da mesma forma que tem o bacalhau, tem o salmão também, que tem esses ácidos graxos ômega 3, da família ômega 3. E a coloração? Só que você tem salmão que é de cativeiro, que não tem a mesma qualidade. Por exemplo, no Uruguai, aqui, no Peru, nessas regiões frias, na Patagônia, tem muito salmão, mas muito salmão de cativeiro. O que nós consumimos no Brasil, se não for um bacalhau como esse que vem da Noruega, são os salmões de cativeiro. Ele não tem o mesmo sabor. Mas como que nós vai saber? Como que eu sei chegando lá assim, eu quero o salmão da Noruega? Você sabe. Sabe? Existe um identificador que, se o comerciante for honesto, você conhece pelo preço. O preço mais alto, provavelmente, é um salmão. E hoje nós temos as legislações do Brasil que faz a identificação, que faz rastreabilidade. Tem que falar. Tem que ter assim, salmão, então, da Noruega. Aí você sabe que é o... Mesma coisa do bacalhau. Hoje é muito bem controlado esses peixes valorizados dessa forma, sabe? Ainda bem, né? Que é bem, Claro, tem inspeção, né? Tem inspeção direta. E o peixe, ele tem uma característica que se você não compra peixe ruim, sabe por quê? Porque ele apodrece muito fácil. É tudo fresco. Tudo fresco. Que se der algum problema no peixe, ele apodrece e você não compra. Verdade. De maneira nenhuma. Ainda mais agora que a pescaria tá aberta, dá pra ir lá pescar e trazer o peixinho pra casa. Dá lá pra pescar e trazer o peixe. Gosta de pescar, Ivanor? Eu gosto. Gosto. Ei, tilápia. Vamos pra tilápia, porque tilápia. é a mais consumida, então, no nosso... O tilápia ou sardinha, né? Atum. É a sardinha também. A sardinha, eu queria falar da sardinha também. A sardinha. Só que a sardinha nós não consumimos in natura, nós consumimos enlatada. E já me fala, é melhor óleo ou água? Óleo. Óleo? Óleo. Nem é óleo,
azeite. E óleo e azeite tem uma certa diferença, tá? Então, se o atum na lata e a sardinha na lata estiver conservado no azeite, é o melhor que tem. Não precisa ter tempero dentro da sardinha. Nós compramos o quê? Sardinha com tomate, sardinha... Não. De modo geral, a sardinha simples com azeite é o suficiente para você consumir. Fechou. Também é um peixe saudável. Agora, a tilápia é o peixe que mais se consome. Se você pergunta para mim, você está vendo essa tilápia aqui? Um pouco vermelhinha? Tá. Então, você vai falar para mim, não, essa aqui não é tilápia, porque é vermelha. Ela é mais branquinha. Mais branquinha. Aí a variedade da tilápia, e além da variedade, Kelly, é a maneira de abater a tilápia. A maneira você pode abater por sangria, aí você tira todo o sangue e não tem essa coloração mais avermelhada. Ou você pode abater por outro sistema que mantém o sangue, com o seu abate no gelo. Gente, tem tudo isso? Você pode abater com eugenol. E qual que é melhor pra gente comer? A mais branquinha ou a vermelhinha? Olha, aí vai do gosto. Eu, por exemplo, peguei agora na peixaria, a senhora falou, não, eu prefiro mais a vermelhinha. Qual que não tem gosto de terra? Ou também depende? Não, depende. Hoje nós temos 2 tipos de produção de tilápia. O tanque escavado, que produz no chão, ou então em gaiola de produção em cativeiro. Essa que é feita na água corrente ou em cativeiro, normalmente ela não tem o gosto de barro. Por que ela tem o gosto de barro? Porque ela vai limpar o rio, na realidade. Ela vai consumir tudo que tem no fundo do rio. Então é um peixe saudável, é um peixe que ele é, digamos assim, falando em termos de proteção do meio ambiente, peixe ideal. E, além do mais, é um peixe que é muito prolífero. O danadinho prolifera um punhado. E é muito fácil de ser criado, resistente, tá? E saudável um peixe desse. Então, quem for comprar tilapinha, o que tem que prestar atenção? Na coloração. Na coloração, certo? O que você presta atenção num peixe? A primeira coisa é a coloração. O segundo é exudatos. O que são exudatos? Você está vendo correndo um pouquinho de água aqui? Tô. Então, se começar a correr muita água, significa que o peixe está desmanchando. Tá velho? Está envelhecendo. Porque o peixe, o período dele, de proteção dele é muito curto em refrigeração. Nós trabalhamos muito com isso. Tem sistemas, tem maneiras de você utilizar, que eu daria para você uma aula sobre isso. Nossa, eu adoraria. Como proteger o peixe? Tem sistema, tem maneira de se proteger na embalagem. Tem embalagem que você tira o oxigênio para poder... Gente, entrou oxigênio, vocês estão percebendo, então, como que é muito delicadinho a gente falar sobre isso? Mas, detalhe, tem que ter a coloração correta e tem que ser, se começar a sair muita aguinha, é igual a carne, já é muita aguinha porque tá velha. Eu ouvi você falar que vocês gostam de tilápia... Com monese. Com bastante monese. Não pode? Não pode ser assim. Por quê? Ô, Vanor, é o único jeito que eu como peixe. Você tem que... Ou a pizza de atum. Pizza de atum. Alixa, atum. É saudável. Agora, não tem uma comida... Você falou que eu não sou saudável. Não falei isso. Falei desculpa. Não tem problema, não. É só de vez em quando. Vou falar pra você. O peixe é uma comida saudável. Você sabe muito bem que eu trabalho bem com peixe, mas muito peixe também do pescado. E, na realidade, nós falamos de carne de peixe. Isso não existe. É pescado. É pescado? É. Olha que a gente fala tudo errado. Olha, as terminologias que a gente utiliza no meio acadêmico, né? Mas para o povo geral, é peixe. Gente, o Ivanor, para vocês saberem, ele está aposentadinho agora, mas ele é um especialista que trabalha na UEM, no setor de carnes, né, Ivanor? Setor de carne. Então, esse cara entende demais. Ele não trabalha para peixaria nenhuma. Não trabalha Nós não estamos aqui para fazer merchan nenhuma, estamos aqui para entender de carnes. Exatamente. Né? E eu acho que depois que passar a Páscoa, você já pode vir aqui pra gente fazer aquela chuleta na churrasqueira. Qual é a melhor pra gente comprar? Pode ser? Pode ser. Então, fechou. Eu tava vindo pra cá, que ela tava pensando, um outro elemento de carne que eu tô trabalhando ainda, mas é o hambúrguer. Hambúrguer tem demais. Tem demais. Não, vamos deixar isso pra próxima. Vamos fazer o seguinte, vou ficar aqui com o meu querido Ivanor. Como é o nome da tua esposa mesmo? Maribel. Maribel!